Olá, prezados acadêmicos, sejam muito bem-vindos à nossa nova disciplina, Métodos Alternativos de Solução de Conflito. Hoje, o nosso papel enquanto operadores do direito e atuantes junto ao Poder Judiciário é tornar as nossas lides, a busca pela solução dos conflitos, muito mais célere, muito mais rápida, muito menos dispendiosa do que era antes. E o objetivo dessa disciplina é nada mais do que transmitir para vocês algumas noções gerais, princípios e regras baseadas no direito processual civil, agregando uma abordagem interdisciplinar no que tange a mediação e aos demais temas relacionados aos métodos alternativos de solução de conflito, somando aos objetivos específicos que são a transmissão do conhecimento, estimulando o estudo de vocês, assegurando um arcabouço de conhecimento que possibilite uma análise crítica, especulativa e dialética, bem como junto à escolha de alguns instrumentos alternativos que sejam mais adequados para o alcance efetivo de uma ordem jurídica crítica e justa, junto à busca da solução dos conflitos de interesse, as nossas lides, ou na transformação do conflito, independentemente de uma solução ao caso. O que é que nós estudamos nessa disciplina? Então, nesta disciplina, nós iremos estudar quais são os meios de solução de conflito, os conceitos gerais de cada um destes meios de solução de conflito, a história da conciliação, da negociação, da mediação, da arbitragem, quais são os princípios norteadores de uma possível conciliação, quem são e quem podem ser os conciliadores, quais são as técnicas de conciliação, o que é negociação, qual o seu procedimento, o que é conciliação pré-processual, o que é uma homologação, o que é um acordo. Vamos falar de mediação extrajudicial, de arbitragem, inclusive em âmbito internacional. Vamos falar da validade das sentenças arbitrais e como se dá a sua homologação, a sua execução em caso estrangeiro. E vamos falar da rejeição também de uma possível arbitragem em âmbito internacional. Nesta nossa aula de hoje, que é uma aula introdutória, nós iremos tratar de alguns aspectos rápidos, simples, que vocês já têm uma noção, mas que nós estaremos tratando de uma forma introdutória para que nós possamos desenvolver melhor essa nossa disciplina que se inicia hoje, que são os métodos alternativos de solução de conflito. Ressalto que essa é uma disciplina de extrema importância e de muita prática, que nós vamos atuar com isso constantemente. E nessa disciplina, na aula de hoje, nós iremos tratar algumas notas introdutórias do direito e aos métodos alternativos de solução de conflito. Falaremos rapidamente sobre a trilogia estrutural do processo, formada pela ação, pela jurisdição e pelo processo. Conceituaremos lide, falaremos como se soluciona uma lide e um pouco do que é a promoção da cultura de paz. Quando nós falamos em notas introdutórias do direito e em meios alternativos de solução de conflito, primeiro de tudo, direito, carecas de saber. Não existe conceito, direito é algo geral, necessário, universal, todo mundo sabe o que é, todo mundo precisa dele, ele vai ser igual aqui em qualquer lugar do planeta. O que é justo para mim não é justo para o outro, o que é direito para mim não é direito para o outro, e o direito é o arbítrio de um contra o arbítrio do chamados meios alternativos de solução de conflito se relacionam a esse direito, a essas vontades, a esses arbítrios. Os meios alternativos de solução de conflito, eles vão ser, então, algumas formas de resolução de um problema, de um conflito que não são impostas pelo Poder Judiciário. Elas podem até mesmo ter uma participação do Judiciário, mas a decisão final acerca da solução do problema não será dada por um juiz,
como ocorre em uma audiência de conciliação, por exemplo, após a propositura de uma demanda judicial. Dentre as principais formas ou métodos de solução alternativa de conflitos, nós destacamos a autocomposição, a conciliação, a mediação e a arbitragem, que são os pontos que nós iremos tratar esta semana detalhadamente: autocomposição, conciliação, mediação e arbitragem. Como eu disse a vocês, segundo Kant, direito é o arbítrio de um contra o arbítrio do outro. A minha vontade contra a vontade do outro, nós vamos buscar o poder judiciário para trazer uma solução para esse nosso problema. Com isso, nós temos a formação daquilo que nós chamamos de trilogia estrutural do processo, um triângulo: ação, jurisdição, processo. Eu, enquanto parte, preciso cutucar o Estado. Eu vou cutucar o Estado para que ele, por intermédio da jurisdição, do exercício do seu poder de dizer o direito, forme um processo para trazer a solução do meu conflito, de acordo com a minha vontade, com o meu arbítrio. Aí entra o papel dos principais sujeitos processuais: autor, juiz e réu. Falar em trilogia estrutural do processo é falar no princípio da ação e da inércia, porque nós temos que cutucar, não é o poder judiciário, nós temos que fazer ele agir dentro da determinada jurisdição, de acordo com o meu problema, e de acordo com este problema, nós vamos ter a formação de um processo. O nosso objetivo com essa disciplina é mostrar ou demonstrar que nós podemos solucionar os nossos conflitos sem que seja formado um processo judicial. Os chamados métodos alternativos, então, de solução de conflito, como eu já disse, são meras formas de resolução de um conflito que não são impostas pelo Poder Judiciário. Elas podem ter a participação desse Poder Judiciário, mas a decisão sempre vai ser das partes e não do juiz. E dentre as formas ou os métodos de solução de conflito, nós podemos destacar alguns deles, como eu já citei, que são a autocomposição, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A autocomposição é um modo de as próprias partes, com as suas vontades, sem auxílio de um terceiro, ajustarem a desavença entre elas. Então, duas pessoas estão numa contenda. São vontades diferentes, arbítrios diferentes, mas os dois sozinhos buscam uma solução para o problema deles. Isso chama-se autocomposição. Conciliação. Conciliação, as partes litigantes, prestem atenção, as partes litigantes buscam por meio de uma terceira pessoa que seja imparcial, que vai ser chamada de conciliador, para obter um acordo que seja mais benéfico para um dos lados. Então, nós temos dois arbítrios, duas vontades diferentes. E essas duas pessoas que têm essas duas vontades diferentes vão buscar uma terceira pessoa, e é essa terceira pessoa, que vai ser chamada de conciliador, é que vai dizer o que é mais benéfico para qual das partes. Isso é a mediação, de forma bem singela, que nós estaremos tratando nesta semana. O outro ponto mais importante de todos é a mediação. A mediação ela é muito parecida com a conciliação, porém o terceiro é imparcial. Então nós temos dois arbítrios, duas vontades, e a terceira pessoa que vai entrar aí nessa lide, nesse possível conflito de interesse, é imparcial, ela não toma partido, ela vai fazer com que as partes conversem entre si e cheguem a um ponto comum. O terceiro é imparcial. Então é muito semelhante à conciliação, porém o terceiro ele vai ser imparcial. Neste caso, ele não vai interferir em nenhuma saída para solucionar esse conflito. É aplicado dentro do Poder Judiciário já faz um bom tempo, e nós temos uma resolução específica do CNJ que trata sobre isso, que será tema da nossa próxima aula, inclusive. E a arbitragem? A arbitragem, nela as partes litigantes, elas vão estabelecer que no conflito, na solução desse conflito, nós vamos buscar um terceiro.
mas que esse terceiro vai ser um árbitro. Árbitro esse que vai trazer uma decisão a um processo. Não é um processo judicial, porque ele não tem a morosidade do poder judiciário, mas ele depende de uma câmara arbitral. A câmara arbitral é uma espécie de tribunal privado, no qual nós vamos ter a figura de um julgador que não necessariamente, desculpa, é um bacharel em direito, pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode ser árbitro, pode fazer o curso de arbitragem, desde que ele seja reconhecido. E esse árbitro, que as partes que estão em lide, que estão